A paz do Senhor a todos. Eu quero neste início de culto, desejar a todos que estão nos vendo, a todos que ainda vão nos ver, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. É um prazer, com muita alegria que nós estamos aqui hoje, dando início a mais um culto da Juventude Fusion de Sintra. Hoje, com muita alegria, eu fui o privilegiado, de estar dando início a esse culto, de dar uma palavra de abertura. Antes de dar essa palavra, eu quero reforçar aqui aos irmãos sobre nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos lá o nosso Facebook, tem também o Instagram dos adolescentes, que é o Fusion Teens, tem o Instagram dos jovens, que é o Fusion Movement Sintra. Eu queria convidar a você a estar lá conosco, desafiar você, se você tem de 11 a 15 anos, você vai estar procurando a Kelly, o Brian, os adolescentes, para estar participando com eles das células, dos devocionais, de tudo que eles têm, toda a programação que eles têm feito para os adolescentes, uma programação que eu tenho certeza que vai te edificar, que vai abençoar a sua vida. Se você tem de 16 anos para cima, eu queria te convidar e te desafiar a estar participando conosco. Toda terça-feira nós temos a nossa célula às 8, toda a quinta-feira às 18 horas nós temos oração, toda segunda-feira às 22 horas também nós temos oração com o N-Hope. Se você ainda não conhece, digita aí, vai lá, a gente está participando nesse projeto global de oração, onde nós temos tido momentos agradáveis de louvor, de adoração e de oração. Eu queria te desafiar a estar conosco. Nós vamos estar iniciando agora. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13. É algo que me deixa maravilhado, São versículos que me deixam maravilhados do tamanho que é Jesus e do que Ele fez por nós. Capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esses versículos, esses 8 versículos, são versículos muito poderosos. Poderosos para o tempo em que estamos vivendo. Poderosos pelo tempo em que estamos passando. Poderosos por tudo o que tem acontecido conosco neste momento. Nós temos passado um momento bem complicado, um momento de crises,
um momento onde a depressão, a tristeza, a angústia tem assolado muito os cristãos e os que não são cristãos também. Mas Paulo ele fala algo aqui poderoso. Eu quero destacar do versículo 16 até o versículo 18, até o versículo 19. Ele é a imagem do Deus invisível. Não, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. O meu desafio para você, que está passando por esse momento, que tem passado por um momento de tristeza, de angústia, por um momento de depressão, por um momento de ansiedade, por um momento de opressão, muitas das vezes maligna. Se firme em Cristo. Cristo, Ele é poderoso o suficiente para nos guardar, nos guiar e nos proteger. O universo, tudo que foi feito através dEle. Ele é a base de tudo. Então nós temos do nosso lado, nós temos sobre nós, nas nossas vidas, a base de todo o universo. E eu posso te garantir, que para aquele que é a base de todo o universo, essa doença, as crises e tudo o que é acontecido, é fichinha para ele tirar. É fichinha para ele acabar com isso. Vamos nos firmar em Cristo, irmãos. Nós vamos hoje estar dando início agora a esse culto, e eu te desafio para que a partir de hoje, você se firme em Cristo, você tenha a sua base firmada em Jesus Cristo, e entenda que o seu Deus, que o nosso Jesus, Ele é a base de todo o universo. Não, Ele não é a base só de Mem Martins, Ele não é a base só de Sintra, Ele não é a base só de Portugal, Ele não é a base só da Europa, Ele não é a base só do planeta Terra, não, Ele é a base de todo o universo. Ele é poderoso e forte o suficiente para nos guardar e nos salvar. Que Deus abençoe a todos vocês, um excelente culto, que vocês sintam a presença de Deus e se entreguem de forma poderosa para Ele. Que eu sei que Ele, de forma poderosa, vai fazer algo de diferente para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que se entrega. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar. Clamar ao Senhor que venha sobre aqueles que neste momento estão passando por um momento de crise, por um momento de tristeza, por aqueles que neste momento estão passando por momentos que não são bons, ó Pai, que não são felizes. Que eles venham, Pai, se firmar em Ti, que nós venhamos nos firmar em Ti, que o Senhor venha ser a nossa base, a nossa herança, o nosso consolo. Pai, eu clamo ao Senhor que todos os louvores que forem entoados neste culto, que toda a palavra que foi entoada nesse culto, que venham ser para a honra e a glória do Teu nome, e que esse culto venha ser de forma impactante, e venha impactar a todo aquele que ouvir e ver. Em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre todos nós, eu te clamo. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe e um excelente culto a todos.
que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés.
receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Antes de nós partirmos para a parte da palavra que eu quero partilhar aqui com vocês, eu quero primeiro convidar vocês a nos seguir nas redes sociais. No Instagram, nós temos o Instagram do Fusion Movement Sintra, portanto, passa lá para você seguir e ver todas as informações que nós colocamos. E também tem o Fusion Teams de Sintra, tem lá também todas as nossas informações que você possa seguir, para também estar fazendo parte e saber todas as nossas atividades. E também, não se esqueça, é claro, aqui do YouTube, para você também se inscrever, para você receber os nossos vídeos. Amém? Bom, então vamos lá para a palavra que eu quero partilhar com vocês hoje, que se encontra em Jó 42:5. Se você puder abrir a sua Bíblia, Jó 42:5. Que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes de eu começar a partilhar essa palavra, eu quero só tirar aqui um momento de nós orarmos, que você possa também aí na sua casa orar junto comigo, amém? Senhor, meu Deus, nesse momento eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, Pai, de nós estarmos aqui para poder
cultuarmos a Ti, Senhor, meu Deus, nesse dia. Quero colocar, Senhor, meu Deus, Pai, a cada um que está assistindo essa live, não só nesse exato momento, mas também, Senhor, meu Deus, aqueles que irão ver em outros momentos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e que essa palavra, Senhor, meu Deus, venha ser uma palavra que realmente venha falar aos corações de cada um, venha dar fruto, venha ser uma semente, Senhor, meu Deus, que ela possa crescer e gerar no coração de cada um que ouvir, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa usar a minha vida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que eu te peço e já agradeço. Amém. Portanto, nós vamos, de certa forma, falar um bocadinho aqui sobre Jó. A grande maioria conhece a história de Jó, e Jó, querendo ou não, ele é colocado para nós como um exemplo, de certa forma, a ser seguido. Como quando nós falamos sobre a questão de paciência, nós pensamos logo em Jó. No entanto, se nós formos ver no início do livro de Jó, logo no início nós vemos aquilo que é dito sobre Jó. Logo no primeiro versículo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, nós vemos aqui realmente um exemplo de cristão, alguém que, de certa forma, poderia ser considerado um bom cristão, um cristão de exemplo, onde nós, de certa forma, temos que seguir. No entanto, se nós continuarmos mais para frente, nós vemos aqui algumas atitudes de Jó, logo nos versículos a seguir. Por exemplo, nós vemos que ele buscava santificar os seus filhos, levantava de madrugada e oferecia holocaustos de acordo com o número de filhos, para o caso deles terem pecado ou blasfemado contra Deus. E nós vemos no próprio versículo 8, no capítulo 1, o próprio Deus falando sobre Jó, que diz exatamente assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, se nós formos ver, nós quase que podemos considerar Jó um super cristão e que tinha, pelo menos de acordo com aquilo que está escrito, de certa forma, nós até podemos considerar que Jó tinha um verdadeiro relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Deus dava testemunho dele. Então, é aquilo, podemos considerar que ele realmente conhecia de uma forma íntima e de uma forma profunda a Deus. Pelo menos assim podemos dizer. No entanto, nós vemos tudo isso que é dito de Jó ali no início. Mas, mediante aquilo que eu li, logo aqui no final, nós vemos, de certa forma, Jó falando algo onde ele chega e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, que de certa forma era ali um exemplo, ele estava, mediante a situação que ele passou, ele chegou no final do livro, nós vemos Jó falando: Deus, agora eu vejo que eu te conhecia, mas era só de ouvir. Eu não te conhecia verdadeiramente, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, que vivia uma vida íntegra, que o próprio Deus dava testemunho dele, no final ele chega e diz que, afinal, ele não conhecia realmente Deus de uma forma tão profunda. Ele ainda conhecia Deus só de ouvir falar. E quantos de nós conhece Deus só de ouvir falar? Talvez muitos de nós achamos que conhecemos a Deus, que temos um verdadeiro relacionamento com Deus. No entanto, nós conhecemos Deus essencialmente só de ouvir falar. Ou seja, o Deus que você conhece é o Deus que os teus pais te apresentaram, ou o Deus que os seus pais te ensinaram. Talvez é o Deus que você ouve nos cultos, que você ouve nas células, ou nos eventos da igreja. Ou talvez o Deus que você conhece é aquele Deus que alguém te contou histórias sobre Deus, ou muitas vezes o Deus que você conhece é o Deus que está nas páginas da Bíblia, ou Deus de uma religião, ou Deus dos cristãos, caso você não seja cristão.
Então, muitas das vezes, nós vivemos a nossa vida baseado em viver o nosso relacionamento com Deus, por causa, nós vivemos através de o Deus que eu conheço é o Deus de ouvir falar. E nós achamos muitas vezes que o Deus que nós conhecemos é porque, assim, nós até temos aquele relacionamento com Ele. Mas nós vemos exatamente aqui Jó, quem ele era e aquilo que ele estava falando naquele momento, que ele declarou com sua boca, falou assim, Deus, afinal eu não te conheço, eu pensava que eu te conhecia, mas afinal era só de te ouvir. Agora eu te conheço num nível maior, num nível muito mais profundo. É claro que, se a gente for ver, Jó estava falando aquilo e, de certa forma, ele chegou àquela conclusão mediante a situação que ele passou. Porque se você for ler o livro de Jó, você vai ver as dificuldades que ele passou. Ele passou por uma grande tribulação, que o fez entender que ele realmente conhecia Deus só de ouvir falar. É claro que eu não estou aqui falando necessariamente que você precisa passar pela mesma situação, que você precisa passar por uma grande tribulação, porque aí sim você realmente vai poder chegar no mesmo nível que Jó, de poder falar, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é nesse sentido, você não precisa passar. Mas o que eu quero realmente trazer aqui para vocês, para nós aqui, é exatamente essa. Será que nós podemos hoje chegar e falar igual Jó, que falou que conhecia Deus só de ouvir, mas agora, mediante aquilo que viveu, a experiência que teve, já realmente agora chegou num nível mais profundo. Agora, realmente, os olhos veem. Não estou falando, é claro que aqui não é necessariamente de uma forma física, ou seja, nós vemos Deus. Mas é uma questão do que eu quero trazer aqui é a questão do chegar a esse nível que Jó chegou, é numa questão de realmente profundidade no relacionamento com Deus, de parar de viver a sua vida com Deus com base nas histórias dos outros, com base no Deus que os teus pais te ensinaram, no Deus que simplesmente que estão aqui nas páginas da Bíblia, ou daquilo que se ouve no culto, da célula ou nos eventos. Não, é da questão de você ter um verdadeiro relacionamento com Deus, experiências, você e Deus. Por que eu digo isso? Porque eu, por exemplo, para quem me conhece, ou pelo menos não sabe, eu de certa forma, eu cresci num lar cristão. Ou seja, desde criança, eu sempre ouvia falar de Deus. E, de certa forma, eu sempre acreditei, sempre criei em Deus, e minha vida foi assim. No entanto, devido a algumas situações na minha vida, aos meus 18 anos, eu vivi determinadas coisas que ali eu pude realmente, eu pude, de certa forma, chegar a um ponto de falar, Deus, esses anos todos que eu cresci na igreja, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia porque os meus pais ensinaram, os meus pais falaram, e porque eu ia na igreja, a igreja me falava, nos cultos me falavam, e eu realmente cria, mas o meu relacionamento ainda era muito raso. Mas hoje, eu realmente tive um verdadeiro encontro onde eu posso dizer que realmente te conheço, não porque simplesmente alguém me falou, mas porque eu tive experiências. Então, é exatamente isso que eu quero trazer para nós hoje. O Deus que você conhece, não ser o Deus que você ouviu, que alguém te falou dele, mas o Deus que você teve experiências, o Deus que você realmente viveu e vive coisas com ele e entende não só quem ele é, mas a soberania dele sobre a sua vida. Porque foi exatamente isso que Jó viveu. Ele entendeu quem Deus era, a soberania de Deus sobre a vida dele, independentemente de qualquer coisa. Então, a questão que eu quero colocar aqui é exatamente nós passarmos a ter um verdadeiro relacionamento, mas um relacionamento profundo, não aquele relacionamento de certa forma raso, simplesmente o Deus que você serve é o Deus que você ouve, que você ouviu, mas de ser o Deus da qual você realmente aprendeu coisas, da qual você teve um encontro e realmente hoje você pode realmente dizer, Deus, eu te sirvo não porque eu te ouvi falar, não porque me falaram, mas porque eu te conheci realmente, eu sei quem o Senhor é na minha vida. Então, a questão é,
Será que nós podemos hoje falar igual Jó? Ou, se calhar, nós estamos vivendo a nossa vida com Deus num relacionamento de um Deus onde nós só ouvimos falar desse Deus. E realmente não vivemos o nosso relacionamento com esse Deus. Então, nessa noite, não só nessa noite, mas durante todos os dias da sua vida, que essa palavra realmente você possa trazer ela para o seu coração e falar: Deus, eu quero mais, eu quero não só te servir, porque eu te ouvi falar, mas porque realmente hoje eu te conheço, porque realmente eu te vi. E é ver a questão, é ver o Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, em tudo na nossa vida. Não é simplesmente o Deus de quando a gente vem no culto, o Deus de quando a gente está na célula, ou o Deus de quando a gente simplesmente vai fazer uma oração, mas ser o Deus de todo o tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não só no dia alegre, mas também no dia triste, porque nós vemos aqui a situação de Jó, mesmo diante de todo o sofrimento, no final do sofrimento dele, ele saiu dali e falou: Deus, hoje eu te conheço. Eu antes era só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora eu fui além. No meu relacionamento com o Senhor, eu fui muito mais além. Que nós possamos realmente ir muito mais além na nossa vida com Deus, não ficar nesse nível tão raso, mas ir realmente num nível muito mais profundo de intimidade com Ele e muito mais além. Então, que nós possamos realmente viver esse Deus que é tão maravilhoso, que nos ama de maneira extraordinária e que Ele quer, o desejo dele é que a gente se aproxime dele para ter um verdadeiro relacionamento. Não é só aquele relacionamento de vez em quando a gente lembra, aquele relacionamento de quando dá vontade a gente vai na igreja, de quando dá vontade eu vou na célula, quando dá vontade eu oro, quando dá vontade eu faço determinada coisa. Não, o Deus onde a gente tem um relacionamento verdadeiro, porque a gente passou a realmente saber realmente quem é Deus na nossa vida, e não porque alguém nos falou desse Deus, não porque nos ensinaram sobre Ele, por isso nós continuamos, de certa forma, nessa rotina, mas realmente de relacionamento. E quem sabe, nós podemos realmente chegar no nível de Jó e poder falar: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, que você que está vendo essa palavra possa realmente buscar viver isso na sua vida e lembrar: Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero ir num nível muito maior e eu não quero ficar no meu relacionamento com o Senhor apenas pelo que eu ouvi, mas é porque pelo aquilo que eu vivi, eu e o Senhor, não porque me contaram, não porque falaram, mas porque eu vivi. Eu vi com os meus olhos, eu vivi, eu tive as minhas experiências, eu vi o Senhor comigo em todas elas, em todas as situações, e eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. Então, é realmente isso que eu quero deixar para você nessa noite, que você possa encher o seu coração e buscar viver isso cada dia mais na sua vida. Que Deus possa abençoá-los, dar um resto de noite abençoado, também uma semana cheia de bênção na vida de vocês, e nós nos vemos no próximo domingo. Portanto, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada um.